Olá, alô a todos os estudantes da Escola de Ensino Nicoladino. Bem-vindos a nossa primeira aula de História. E para esse primeiro momento, eu preparei uma aula muito especial para darmos início à nossa sala de aula virtual. Vamos falar da história das pandemias. O objetivo dessa aula é refletir sobre a importância do isolamento social para conter a propagação da Covid-19, analisar a situação do mundo pós-pandemia, a situação política, econômica e social do mundo pós-pandemia e refletir sobre a questão das pandemias ao longo da história. Vamos verificar que ao longo da história nós tivemos muitas pandemias no mundo todo. E eu espero que vocês gostem dessa aula e eu convido a vocês a assistirem outros vídeos que posteriormente irei postar aqui na nossa sala de aula virtual. O que é uma pandemia? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem uma classificação para as doenças que eventualmente atingem a humanidade. Então, ela entende como pandemia uma doença que assola uma grande extensão territorial que atinge várias pessoas em várias regiões do globo. Então, geralmente é uma doença que se alastra muito rápido, que atinge muitas pessoas e que está presente em praticamente toda a totalidade do globo terrestre, que é o caso da Covid-19, do coronavírus, que atualmente já atinge quase todos os países do mundo. Também ela classifica, ela tem uma classificação para surto e para epidemia. Então isso depende muito do tamanho da localidade. O surto é uma doença cíclica que ocorre em tempos variados e atinge uma certa localidade, um certo local, uma certa comunidade. Então atinge as pessoas daquela localidade. Já a epidemia, ela atinge um número de pessoas muito maior, uma região geográfica muito maior, pode ser um país. No Brasil, como é um país continental, quando nós nos referimos à epidemia em uma região como Nordeste, Norte, Centro-Oeste, estamos falando de epidemia. E pandemia seria uma epidemia que se espalha por praticamente todo o globo terrestre, atinge praticamente todos os continentes e atinge um número de pessoas muito grande simultaneamente. A Covid-19 ela se enquadra perfeitamente nessa caracterização de pandemia. Ao longo da história, nós tivemos várias pandemias, outras pandemias que atingiram a história da humanidade. A primeira grande pandemia foi a varíola, que aconteceu no mundo antigo, na antiguidade, atingiu principalmente o Egito antigo e dizimou milhões de pessoas ao longo de todo o mundo antigo. Por conta também das viagens pelo mar Mediterrâneo, ela foi facilmente levada para a região da Europa Ocidental e, por via também, ela dizimou muitas pessoas do Egito. Inclusive, muitas personalidades históricas morreram por conta da varíola, o faraó Ramsés II e o rei Luís XVI. Na Idade Média, lá pelo século XIV, quando a Europa começa a florescer para o mundo urbano, quando o comércio passa a ser algo mais necessário para a economia europeia, por volta do século XIV, então vai aparecer a chamada peste negra ou peste bubônica. E ela vai ocorrer por conta das viagens comerciais que aconteciam entre os navios que saíam do mar Mediterrâneo e iam até a China e a Índia e traziam mercadorias orientais que eram muito preciosas no mundo medieval, no mundo europeu medieval. Essa doença, ela matou cerca de 200 milhões de pessoas. Houve uma redução muito grande no número da população do mundo. Há um escritor renascentista que ele fala no seu livro que não existiu na Europa nenhuma família que não chorasse a morte de um parente
vítima da peste negra ou da peste bubônica. Outra pandemia que assolou a humanidade ocorreu no século XIX, foi a cólera. Ela foi uma doença que apareceu em 1817, também de fácil contaminação, e as pessoas, ela pode ser ela é transmitida através de alimentos ou água contaminada, dizimou a vida de centenas de milhões, de milhares de pessoas no mundo todo. Atualmente, ela é uma doença que pode ser contida através de vacina e existe tratamento médico para a cólera. Apesar de ser uma doença do século XIX, essa doença ainda atinge muitos países no globo terrestre, principalmente países pobres, como países da África. O Haiti, aqui na América, sofre constantemente por conta dessa doença. Na região norte e nordeste do Brasil, apesar de já ter vacina, já ter como controlar a proliferação dessa doença. No século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial, vai surgir nos Estados Unidos um vírus, o influenza, na verdade é uma mutação genética do vírus influenza, e vai ser responsável pela transmissão da gripe espanhola, que vai levar milhares de pessoas à morte. Essa doença interessante, ela surge nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos ela é levada para a Europa, e da Europa ela se espalha por todo o mundo, matando várias pessoas, inclusive um presidente do Brasil, Rodrigo Alves, que veio a falecer por conta da gripe espanhola. No século XXI, no nosso século, surge um vírus até então desconhecido do grande público, que é o H1N1. Esse vírus surgiu em 2009 na região do México e chegou a matar mais de 16 mil pessoas. Foi o contato que se dava entre as pessoas muito próximas. É um vírus de fácil transmissão também, e os seus sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe normal, e levou a vida de muitas pessoas. Ainda no século XXI, no nosso século, surgiu o Ebola. Ele não chegou a ser uma pandemia, porque foi rapidamente contido no seu lugar de nascedouro. Surgiu na África, dizimou a vida de milhares de pessoas, mais ou menos 11 mil pessoas vieram a falecer por conta do Ebola. Foi uma doença transmitida através dos animais para os humanos, e dos humanos ela se espalhou rapidamente numa das regiões mais pobres da África. Essa doença é transmitida através do contato de saliva, sangue, vômito, ou seja, dos excrementos humanos. Seus sintomas são sintomas muito fortes, muito cruéis, sangramentos nos órgãos internos, e infelizmente ainda não existe tratamento, não existe cura para o Ebola, mas felizmente foi uma doença contida e que provocou pânico e medo no mundo todo. E recentemente, lá na China, numa província de Wuhan, apareceu a mutação genética do vírus de corona, que é um vírus muito comum entre os animais. E numa região de Wuhan, uma feira de animais silvestres, onde se vende carne viva, e essas feiras são muito comuns no mundo todo, mas principalmente na China, onde a iguaria é apreciada. Lá vai surgir a mutação genética do vírus corona, e esse vírus passa então a ser transmissível para os humanos. Por ser ainda um vírus novo para nós humanos, nós não desenvolvemos anticorpos para combatê-lo. E essa doença se espalhou rapidamente pelo mundo, por conta das relações comerciais, por conta da globalização, por conta dos intercâmbios, das viagens, e
é uma doença de fácil transmissividade. Infelizmente, ainda não existe cura para o coronavírus. Daí a importância de respeitarmos as autoridades de saúde, de mantermos o isolamento total social, de tomarmos muito cuidado com as pessoas mais vulneráveis a esse vírus, principalmente os idosos, de fazer aquilo que está ao nosso alcance, ficar em casa, fazer nossas atividades, participar das aulas da nossa sala de aula virtual, estudar, respeitar o isolamento social, lavar bem as mãos, se possível, usar o álcool em gel, fazer o possível para não sair de casa, porque é uma doença que infelizmente ainda não existe cura e ela está se propagando muito facilmente. O grande problema do coronavírus é porque ele é uma doença que é propagada muito facilmente. Estamos na expectativa de que a ciência encontre uma vacina, encontre a cura para essa doença. E aí, muito obrigada por ter assistido essa aula. Fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem das suas famílias. Até a próxima, nos veremos até a próxima. Façam as atividades. Tchau!